E o assunto agora é o Paulinho. Paulinho foi uma grande contratação para a temporada, estreou só agora em abril, né? Vinha num processo de recuperação de uma lesão. E o Palmeiras está fazendo toda uma preparação para que ele chegue aí na ponta dos cascos, para que ele chegue muito bem no Super Mundial. Mas a notícia que surgiu hoje, que foi divulgada pelo nosso palestra, é que o Paulinho ele pode passar, não quer dizer que vai, por uma nova cirurgia depois do Mundial. O nosso palestra apurou que se esperava um Paulinho integralmente à disposição do Palmeiras aí no Mundial de Clubes e que depois ele vai passar por um cronograma e que ele ainda corre o risco de ser operado depois, caso haja necessidade. Vai passar por um processo aí intensivo de tratamento e uma nova cirurgia. Alicia, a gente tem 2 minutinhos para encerrar na TV, depois a gente fica mais uns minutinhos no YouTube. Mas como é que você recebeu essa notícia? Faz parte desse processo de recuperação ou seria uma frustração aí nessa caminhada da temporada do Paulinho, que foi um grande investimento do Palmeiras aí nessa temporada? Olha, Luísa, se realmente isso se confirmar, a dúvida que fica é se o Palmeiras, quando o contratou, tinha o entendimento da gravidade da lesão e de que era uma coisa que poderia não se resolver até abril ou maio, como se pensava inicialmente, ou se foi surpreendido, ou pela recuperação dele, ou pela gravidade inicial da lesão. É isso que vai precisar ser entendido. E se é uma lesão que ainda requer cuidados, a avaliação se faz sentido levá-lo para o Mundial ou não. Né? Faz sentido cuidar desse atleta agora e deixar ele, preservá-lo para o resto do ano, para não sacrificá-lo num torneio que o Palmeiras tem chances ínfimas de vencer. E aí a única outra coisa que eu digo é, assim, parece que realmente o que foi feito com ele no Galo, com a anuência dele ou não, foi bastante grave, né? O fato dele ter continuado atuando em cima de uma lesão que foi se agravando, como a gente está vendo agora, né? E aí a gente vê o quanto os jogadores são sacrificados, né? Tem o corpo sacrificado, a carreira sacrificada, muitas vezes dependendo da situação do time. Então, me parece que o Palmeiras está olhando para ele com mais cuidado do que outros clubes, né, fazem com alguns dos seus jogadores, que joga infiltrado, joga lesionado. Então, se for para preservá-lo, né, ele ter 2, 3 anos de contrato saudável, é melhor preservar agora e cuidar desse jogador que aparentemente teve a sua lesão que não foi bem tratada no ano passado. Minha gente, galera da TV, do canal UOL na TV, a gente vai encerrar agora na TV, mas a gente segue mais uns minutinhos os acréscimos aqui com Fim de Papo no YouTube para a gente continuar falando sobre esse assunto do Paulinho, né? E sobre esse planejamento para que ele fique bem fisicamente e possa render aí pelo Palmeiras. Então, obrigada pela audiência de vocês, cola com a gente aqui no YouTube e até mais. Tchau, tchau. Lembrando, hein, amanhã a Domi tá de volta, hein? Fim das férias da Domi. Então amanhã a Domitila Berker já está de volta por aqui. Tchau, tchau, gente. Temos mais uns minutinhos aqui no YouTube. E aí, Massa, quero te ouvir também, porque foi um grande investimento para essa temporada, né? Foram 18 milhões de euros, 115 milhões de reais. Foi contratado a peso de estrela, né? Uma das principais contratações, aliás, da história do futebol brasileiro, especialmente envolvendo 2 clubes aqui do nosso quintal, 2 clubes brasileiros. Dá para questionar a forma como essa questão física dele foi conduzida no Galo, como a Alicia tá colocando, e como que o Palmeiras pode agir a partir de agora. Você tem, né, essa Copa do Mundo de Clubes, que é um grande objetivo da temporada, mas você tem outros objetivos muito importantes também no segundo semestre, com a reta final aí, os momentos decisivos de Copa Libertadores, de Copa do Brasil, de Campeonato Brasileiro. Como lidar com essa situação? E será que esse problema era mais grave do que foi imaginado? Nossa, Luísa, são muitas, muitas questões que você Eu coloca, misturei tudo aqui, mas né, Massa? Te deixei doido não, não, agora. não. Vamos tentar agora desvendar isso tudo que você me colocou. Bom, Esmiuçar. o que eu tenho de exato, o que eu tenho de informação. O Paulinho teve uma doença chamada tem uma doença, tem um nome científico, mas é a chamada canelite, né? É uma inflamação na membrana que protege a tíbia e o perônio. Ponto. A partir daí, quando você não trata isso, a inflamação vai para o osso e do osso apareceu a fratura por estresse. Então, o Paulinho jogou um tempão com a canela fraturada. A partir daí,
você vai para o tratamento. Qual é o tratamento? Consolidar a fratura. Então você vai lá, consolida, bota pino, não sei exatamente como foi feito. E o osso é diferente do músculo, né? Ele tem um tempo para consolidar, e esse tempo foi dado, abril, né? Ele operou em dezembro até abril, 4 meses, 5 meses de recuperação. Acontece que o que eu tenho ouvido do Núcleo de Saúde e Performance do Palmeiras, não oficialmente, mas de pessoas próximas, é que se você não cuida da carga, essa inflamação volta. Então, volta a ter o problema, a membrana volta a ficar irritada, volta a ter inflamação, e você corre o risco de ter cirurgia de novo, de ter que passar por um procedimento, ou ter essa doença crônica, né, na sua canela. Ponto. Isso é o que eu tinha até a matéria do nosso palestra. O que o nosso palestra publica é algo diferente, que numa medida extrema, caso ele não se recupere, aí tem que operar de novo. Certo? E essa, para mim, é a grande novidade, porque até aqui, este era um caso sendo tratado como carga moderada, carga maior, não tá legal, descansa, volta, trabalha de novo. Foi isso que foi feito com o Paulinho. Agora, gente, se ele precisar ser novamente operado, aí vai ficar claro que alguém comeu bola no processo, né? Porque você investiu um dinheirão para ter o jogador apto este ano, um ano especial para o Palmeiras, e ele jogou até agora 11 partidas, não completou nenhuma, pouco mais de 300 minutos, perto de 300 minutos, é muito pouco, né? Então, o que mais me incomoda não é comigo especificamente, é como o Palmeiras é um túmulo, não há uma transparência no caso, o que vem? Tá bichado, o jogador não presta mais. Aí vira um monte de médico na rede social e vem falar isso. Ah, o jogador não tem condição, vai ter que devolver. E fica essa coisa, esse tiroteio, né, das redes um pouco antissociais contra a informação correta. Agora, o que é claro para a gente? Que ele não está em condição de jogar 90 minutos e não vai jogar no Mundial 90 minutos. Isso para mim está claro. Isso já é um grande problema, né? Porque ele já perdeu todo o início da temporada, né? E a gente começaram os estaduais, começa o Paulistão, já tem aquela expectativa. E o Paulinho volta quando? Aí o discurso era: calma, o Paulinho vai chegar assim no sentido de jogar bem quando as principais competições começarem. O Paulinho não é para o Paulistão, ele está sendo preparado. Foi sendo preparado, mas quando a gente olha, o primeiro semestre já acabou, o Mundial de Clubes já está começando, e ele só fez 11 jogos, né? Como o Massa colocou, não completou nenhum, tem um gol e 2 assistências até o momento. Então, claro, ainda não chegamos nas fases decisivas dos campeonatos, mas até aqui é muito pouco apresentado. E aí vem essa notícia do nosso palestra, e é muito relevante que a gente coloque, né, que é a apuração do nosso palestra, não é uma apuração do All Sport, e que também coloca na condicional, né, que em caso de necessidade, aí sim o Paulinho passaria por uma nova operação. Então não é algo que está sendo planejado neste momento, mas algo que está sendo cogitado, segundo a apuração deles. De qualquer forma, traz uma preocupação muito grande, até pela expectativa que foi gerada, Bira. E aí, o que o Massa comentou, já tô vendo a galera aqui do chat falando: ih, jogador quando é assim já não vai conseguir voltar em alto nível. Já tô vendo comentários aqui nesse sentido. É uma pena, né? Vai ficar com a carreira comprometida. Então, será que é o momento de o Palmeiras ter mais transparência nessa comunicação, vir a público explicar qual é a situação exata aí do Paulinho, né? Como lidar com essa situação? Claro, a gente espera que ele se recupere logo, quer que ele fique 100% e consiga, né, devolver para o Palmeiras todo esse investimento e consiga desempenhar em campo o que ele sabe fazer. Ele já mostrou que é um grande jogador. Olha, Lu, eu acho que o Palmeiras tem uma oportunidade mesmo de não repetir as falhas de comunicação com a sua torcida que, por exemplo, o Santos cometeu com as lesões do Neymar, né? Eu acho que, inclusive, se me permite a provocação, né? A Leila falou que não queria ninguém no DM, né? Que não contratava para o DM, e olha lá o que acabou acontecendo. O Palmeiras não é departamento médico.
Pois é, né? Não é departamento médico, mas gastou uma bala para o cara ficar no departamento médico agora, e ainda com essa apuração agora de que em alguma situação extrema pode vir a operar novamente, uma cirurgia que demorou para ele se recuperar ali no final do ano passado, começo desse ano. Acho que, sem dúvida, é a oportunidade de ter uma comunicação mais transparente com a sua torcida, justamente para tirar esses médicos de internet que o Massini comentou, porque sim, fica essa impressão, né? O torcedor médio ali, que não tem esse conhecimento de medicina, ele vai com certeza tirar a conclusão de, pô, o cara não conseguiu completar um jogo, o cara não fez mais de 12 jogos, o cara não conseguiu entregar o que a gente estava esperando, algo está errado aí, né? Quem comeu bola. E eu acho que o Palmeiras, vindo a público, explicando a situação clínica do Paulinho, a ferro e fogo mesmo, né? Acho que é isso, transparente. Eu acho que consegue colocar alguns pingos nos is, né? Que fica muito no escuro a torcida quando não sabe exatamente o pronunciamento do clube sobre o seu jogador, né? Acho que o Santista viveu muito isso com o Neymar, principalmente ali na fase do Paulistão, né? Da semifinal contra o Corinthians, onde era um desconforto e virou um mês de desconforto. E eu acho que é aí que pega o torcedor palmeirense também. Ele não ia voltar no final do Paulista? Ele não voltou. Aí ele ia começar, ele não consegue dar sequência, jogar os 90 minutos. Eu esperava no Mundial ele tá inteiro sendo titular. O que aconteceu, né? Então acho que é uma ótima oportunidade mesmo para o Palmeiras vir a público, passar um boletim clínico dele. Eu acho que não tem nenhum problema quanto a isso, a não ser que tem algum problema na hora da contratação e você já sabia de tudo isso, você prefere ficar quieto para não expor também um outro erro de um outro departamento. Acho que esse que é o X da questão aí no caso Paulinho. Tá mutada, Lu. Opa, para encerrar, eu tô mutada, que coisa boa. Bom, mas a gente vai acompanhando aí os desdobramentos dessa história, né? Se o Palmeiras vai vir a público explicar o que aconteceu, qual é a real situação do Paulinho. Fato é que vocês vão ter tudo claro aqui no All Sport. Vou dar a parcial aqui da nossa enquete que pergunta, né, se vocês gostaram da escalação do Ancelotti. E olha, vejo uma aprovação. Então, o Ancelotti já chega pelo menos com um voto aqui de confiança. 76% da galera aqui que votou gostou da escalação do Ancelotti. Então já é um bom início. Vamos ver também o que a seleção brasileira vai apresentar na quinta-feira contra o Equador. Gente, vou me despedir de vocês, agradecer muito por esse tempo que passei aqui com vocês, desde abril. Que férias longas da Domi também, hein, gente? Foi mais de um mês, mas Domi volta amanhã. Obrigada pelo carinho de todos vocês. Registrar as últimas participações aqui. Johnny, Urubu Servando, Paulo São, Nunes, Música e Cultura, o Trevor, todo mundo foi muito carinhoso aqui comigo. Obrigada, grande beijo, Alicia, Massa e Bira. E vou fazer minha propaganda aqui também. De 1h a 2h, estou aqui no All Sport com vocês. Beijo, gente, boa noite, obrigada pela companhia. E amanhã a Domi está aqui. Tchau, tchau.